beleza? Bem-vindo a mais um quadro de perguntas e respostas aqui do canal. E hoje a gente vai estar respondendo as perguntas que a galera colocou lá. Já tem até um tempo, né? Eu tava tentando ali ver se a galera perguntava mais coisa pra gente fazer um vídeo um pouco maior. Mas enfim, como não teve tantas perguntas, mesmo assim, a gente vai estar respondendo a galera que fez as perguntas lá. E desde já eu queria agradecer ao Licivaldo Silva, ao Aslan Body Gamer e ao Evandro Fessini que fizeram as perguntas aí dessa semana. E vamos estar aí respondendo. Se você quiser deixar sua pergunta, vai lá na aba comunidade, né? Eu sempre estou colocando lá uma interrogaçãozinha. Você vai lá e comenta o que você quer que eu responda aqui no canal. Uma pergunta pertinente a games, né? Que a gente vai estar respondendo aí. Não venha perguntar coisa nada a ver, que eu não vou fazer um vídeo com relação a isso não. Então toda pergunta pertinente ali a videogame a gente vai estar respondendo aqui no canal, beleza? Vamos para a primeira pergunta dessa rodada, que tá bem da hora. Vamos nessa. Bom, a primeira pergunta é do meu amigo Licivaldo Silva, e ele perguntou o seguinte: tu acha que com o conhecimento em eletrônica que tens, consegue descobrir os defeitos nos consoles para consertar você mesmo, ou ainda precisa estudar muito? Cara, eu acredito o seguinte, que a gente sempre tem que estar procurando mais conhecimento. Eu não tenho conhecimento amplo e muito abrangente na área de eletrônica, até queria ter, mas eu não tenho esse conhecimento todo. Alguns videogames que eu tenho, eu consigo sim achar o defeito dele e poder recuperar o mesmo. Já fiz isso algumas vezes aqui e já fiz alguns reparos também em controle, em Super Nintendo, em PlayStation 1, em Nintendo 64. A gente já chegou a fazer alguns reparos, sim. Mas eu tenho uma certa limitação com relação ao conhecimento. Eu não sou um técnico especializado na área, né? Pelo menos apenas eu fiz um curso, né, de eletrônica. Eu fiz, na verdade, 2 cursos, né? Eu fiz um lá nos anos de 2001, acho, 2002. Eu fiz um curso de eletrônica. E a gente sabe que naquela época era uma coisa, hoje está totalmente diferente. Embora que para videogame antigo, esse curso ali, ele me ajuda muito, né? Mas mesmo assim, hoje em dia, né, eu comecei a estudar novamente, fiz um outro cursozinho básico, não foi nada de uma engenharia eletrônica, coisa do tipo, né? Eu fiz um cursozinho básico e como eu já tinha muita prática assim com ferro de solda, que eu cheguei a trabalhar no RMA de uma loja de informática, né, numa assistência técnica de uma loja de informática, a gente aprendeu muita coisa lá. Lá eu aprendi muita coisa, a recuperar fonte, a recuperar alguns componentes de placa de vídeo e muita coisa do tipo, né? Embora que lá a gente tinha equipamento para poder fazer isso, para poder identificar defeito, coisa e tal. Coisa que hoje eu não tenho tanto, né? Eu não tenho, por exemplo, aqui um osciloscópio, eu não tenho algumas ferramentas da área de eletrônica que é para poder me ajudar a identificar o defeito de forma correta, né? Então muitas vezes a gente vai ali deduzindo o que seja por falta de equipamento. Muitas vezes eu mando para um amigo meu, né? Quando eu não tenho assim a limitação, o meu limite chega ao fim, né? Ou quando eu não tenho peça para reparo, que é outra dificuldade que eu tenho aqui em casa também, é ter essas peças para poder reparar esses videogames antigos. Eu mando para um amigo meu que se chama Alexandro, né? Eu chamo ele muito de Alinho. Ele é um cara muito gente boa, um cara honesto. E muita coisa assim eu tenho mandado para ele quando eu não consigo recuperar, quando eu não consigo identificar o defeito, e quando eu não tenho peça, e coisa até que eu não consigo entender o porquê do equipamento tá dando aquele defeito ali. Às vezes acontece também de eu não conseguir entender, gente, por que ele tá fazendo isso? Eu já vi isso, já vi aquilo, tá tudo certinho, porque ele ainda continua fazendo isso. E aí eu mando para ele. Ele é um cara mais experiente, é um cara que tem mais inteligência nessa área do que eu acabo mandando para ele. Outras coisas também eu mando pro meu amigo Gletson, que é outro cara muito gente boa, é um cara que é técnico já há muitos anos, aí eu conheço ele há muito tempo, e eu sempre também tô mandando algumas coisas ali para ele, né? Tem o Robinho também, que eu já cheguei a mandar algumas coisas para ele também, para ele poder arrumar para mim. Mas assim, o conhecimento que eu tenho dá sim para fazer algum reparo, um ou outro ali, mas é muito limitado ainda. Eu preciso aprender muito mais, ter equipamento e por aí vai. E eu admiro muito também a sua pessoa, Licivaldo, porque você faz cada reparo incrível, cada recuperação incrível e cada coisa, cara, que eu acho fantástico. Como, por exemplo, transformar aquela TV Box numa estação ali de fliperama.
Eu achei muito top fazer toda aquelas modificações que você fez com cooler e coisa do tipo. Eu achei muito fantástico e eu admiro muito também esse conhecimento que você tem nessa área. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do meu amigo Aslan Bailey Gamer. Ele perguntou o seguinte: você é a favor de jogos remake e remaster ou você prefere jogos novos com novas histórias? Cara, vê só, depende muito do quadro, depende muito da situação. Eu vou dar um exemplo. Um remake de Resident Evil 2, que foi um jogo que foi lançado em 1998, né? E a gente vê uma repaginação do jogo atualmente, com gráficos novos, com nova jogabilidade, com a história parecida, né? A história é a mesma praticamente, muda pouca coisa, mas a história é ali, a mesma do jogo da época. Eu achei fantástico isso, eu achei muito top, achei fantástico e curti muito também. Então, essas situações eu sou muito favorável ao remake nessas situações, tá entendendo? Agora, o que é que acontece? Alguns remakes, pra mim, não tem, como é que eu posso falar? Não tem lógica, né? Eu vou dar um exemplo. Fazer um remake de um jogo de uma geração para outra, né? Eu vou dar um exemplo. Se o jogo saiu, Resident Evil 4, por exemplo, saiu para PlayStation 2. Eu tô dando exemplo, tá? Aí fazer um remake para o PlayStation 3, isso não existe, né? Mudar pouca coisa, a gente vê que tem um pouco disso, né? De uma geração para outra, fazer um remake, eu acho que não é legal. É uma coisa que é só para, você percebe que é só para poder arrecadar ali. Agora, quando traz coisas assim, é que a tecnologia ela era muito inferior antigamente, e aí você traz com a nova tecnologia, com a nova repaginação, com um novo ambiente ali, eu acho isso bem legal. Aí tem alguns exemplos que eu cito, como o Resident Evil 2, o Final Fantasy 7, são remakes que eu cheguei a jogar. Eu acho que foram só o Zelda Ocarina of Time 3D, né, que saiu ali pro 3DS, tá entendendo? Eu achei legal aquele Zelda, você trazer ele ali pro 3D. Acho até que a Nintendo deveria fazer um remake, né, de jogos como Majora's Mask, trazer para nova geração, e até o próprio Ocarina of Time trazer ele repaginado mais uma vez aí para essa nova geração no Nintendo Switch, né? Eu acho difícil acontecer isso, mas esses remakes assim de jogos que são antigos ali, que ficaram ali na década de 90, eu acho que vale muito a pena. Agora, jogo que saiu em 2018, 2019, né, um remaster até, eu já vi remaster sair em 2018, 2019 e depois saiu o remake dele no ano seguinte, 2 anos depois. Isso aí eu não sou muito a favor não. Com relação a remaster, eu confesso a você que eu não... É casos e casos, né? Casos e casos. Eu vou dar um exemplo. Um remaster do Dark Souls, né? Dark Souls Remaster. Foi um jogo que eu joguei, né, no PlayStation 3 e joguei o remaster dele depois no Xbox. Aí você vai dizer, mas João, de uma geração para outra, acabou de falar que não vale muito a pena e coisa e tal, e pedir para o que acontece? Nesse caso em específico eu achei legal. Por quê? Porque o Dark Souls 1, que saiu ali para PlayStation 3, para Xbox, ele tem algumas dificuldades ali com relação à queda de frame, né? Você chega em uma determinada área ali, eu não estou muito bem lembrado, mas é naquele lugar ali eu não me lembro como é o nome do local. É um lugar bem tenso, que vem uns bichos grandão, coisa e tal. Você vê que ali tem uma queda de frame um pouco, e aí no remaster eles corrigiram isso. Então vai depender muito da situação, que eu concordo ou não com o remaster. Alguns remaster eu não concordei em ter saído, alguns remakes também, mas aqueles que eu achei legal, eu joguei, e aí eu concordo nessa situação aí. Quando você vai corrigir algum defeito que tem ali no jogo original e você vai trazer para o novo remaster, como é o caso do Dark Souls, né, que eu joguei o remaster dele. Eu acho que remaster mesmo, eu joguei Dark Souls. Alguns jogos também fizeram a repaginação dele, né, o remaster dele, como Final Fantasy IX, Grandia 2, o Final Fantasy Pixel Remaster. Esses jogos eu concordo, né? E aí eu sou a favor totalmente desses jogos serem remasterizados. Outros não,
outros eu acho que foi só. Você não vê tanta melhoria, você não vê nada de muito diferente. O primeiro jogo dá para jogar tranquilo, não tem tanto defeito, o jogo tá espetacular na sua essência ali. E aí a turma só faz um remaster de uma geração para outra apenas para vender mais. E aí isso aí eu confesso a vocês que quando é nesse sentido, eu prefiro jogar o primeiro jogo, porque ele não tem defeito, ele tá bacana, o gráfico dele é bom na primeira na geração em que ele saiu, dá para jogar tranquilo. Aí eu prefiro jogar o jogo original ali que saiu primeiramente. Agora quando ele tem certas dificuldades, que nem é o caso que eu falei para vocês aí do Dark Souls, né, que a gente vê ali algumas quedas de frames, algumas coisas ali que não tá tão legal, e aí eles corrigem isso no remaster, eu acho legal e jogo ele com certeza. Tanto que eu fiz o detonado aí do Dark Souls Remaster e achei top pra caramba. E pra mim é o Dark Souls definitivo, né? Eu só jogo ele atualmente, eu não jogo mais o antigo, eu jogo mais o remaster do game, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Evandro Fessini perguntou o seguinte: Johnny, qual foi o seu primeiro videogame e qual o jogo que você mais gosta dele? Cara, o meu primeiro videogame que eu comprei foi o Super Nintendo. Eu joguei muito Super Nintendo naquela época. Eu amo de paixão o Super Nintendo, gosto de verdade dele. Muitos jogos eu tenho aqui na minha coleção do aparelho. E qual o jogo que eu mais gosto do Super Nintendo? Eu gosto muito do Castlevania Drácula X. São dois jogos que eu acho fenomenais no Super Nintendo. É o Castlevania Drácula X e o Chrono Trigger. E Chrono Trigger, posso ser bem sincero com vocês, não é uma coisa de Maria vai com as outras, porque todo mundo fala desse game, coisa do tipo, e blá 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 blá. Não. É porque eu vejo muita gente falando do Chrono Trigger, mas não chegou nem a jogar, muito menos zerar ele. Mas fala porque foi uma lenda, né? Foi feita ali pelo Dream Team, coisa e tal, e vai, coisa do tipo. Mas muitos deles ali não chegaram a jogar o game. E eu particularmente eu gosto do jogo na sua essência. Eu acho muito fantástico como eles pensaram no jogo naquela época, né? De mudar a história, né? De alguns personagens ali. Como tem a mãe da menina, você volta pro passado, ela é deficiente física, ela não consegue andar. E aí você volta no ano em que ela teve um acidente para você evitar o acidente. E quando você chega no futuro, ela tá ali andando normalmente. Então assim, tem muita história envolvida nesse game que vale muito a pena você jogar ele para poder conhecer essas histórias, né? Nem mesmo que você não ache assim tão legal um RPG de turno e coisa do tipo, mas o jogo ele realmente é muito top. Eu fico imaginando como a galera conseguiu fazer algo tão bom para uma época que os recursos ali tecnológicos eram muito limitados, né? E conseguiram fazer com tanta magnitude, digamos assim. O jogo ele é muito legal. Eu já zerei ele diversas vezes. Se você duvida disso, eu sempre tô postando no meu Instagram todo jogo aquele que eu zero. E recentemente eu zerei ele umas 2, 3 vezes recentemente. E uma dessas vezes aí eu postei lá no Instagram. O jogo é muito legal. Ele leva em média ali se você quiser fazer uma campanha bacana, umas 30 horas para você. Pelo menos eu levei mais ou menos 30 horas das vezes que eu joguei. Toda vez a gameplay ela ficava em torno disso, de 30 horas, que é para eu poder terminar o game. Então para mim são os dois melhores jogos que tem no Super Nintendo. É o Castlevania Drácula X, que é um jogo também que eu fiz os 3 finais, gosto demais dele. Já joguei ele aqui em live, né? O Chrono Trigger eu comecei a fazer em live também, mas a gente perdeu o save, acabei parando. Mas o Castlevania a gente jogou aqui em live, né? Mostrou aí como é que faz para você zerar ele de forma fácil também, em forma de gameplay. E o Chrono Trigger eu penso em trazer uma gameplay dele qualquer dia pra galera que curte aí, quer aprender do jogo, quer saber um pouco mais da história. Saibam que toda gameplay minha a gente vai sempre estar comentando ali o que acontece, o que está acontecendo diante do jogo e vai explicando um pouco pra galera o que está se passando ali. Então esses são os dois jogos aí que eu gosto muito do Super Nintendo, tanto o Castlevania quanto o Chrono Trigger. Eu posso fazer menções aqui honrosas também, como o Mario, né? Eu joguei muito também o Super Mario World, Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 3, outro jogo que eu joguei bastante, Mortal Kombat 2, Top Gear. Então tem muito jogo da plataforma que eu gosto pra caramba.
O próprio Tartaruga Ninja Turtles in Time também eu curto demais. Então são vários jogos que eu gosto aí do Super Nintendo e sempre estou jogando ele assim que eu posso. Beleza? Bom, galera, esse foi o quadro de perguntas e respostas aí da semana. Se você quiser participar desse quadro, vá lá na aba comunidade e faça lá a sua pergunta que a gente vai estar respondendo aqui. Queria agradecer a todos vocês que participaram desse quadro, que fizeram suas perguntas aí para a gente poder construir esse conteúdo. Um forte abraço aí a todos. Fiquem todos com Deus e não se esquece, muita gente assiste aqui os vídeos do canal e não se inscreve nele. Então se inscreve aí no canal, deixa teu like, compartilha. Se você quiser também ajudar a gente de forma financeira, seja membro, e também tem o nosso Pix, que você pode estar contribuindo com qualquer valor. Ele sempre está aí na tela, eu sempre deixei ele aí na tela para a galera que quiser ajudar. Um forte abraço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, falou, fui. Choose your destiny.